Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai definir, entender o que seria a aceleração escalar, definir o que seria o MUV, o movimento uniformemente variado, e vamos encontrar a equação da função horária da velocidade do MUV, do movimento uniformemente variado. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai definir aqui é o que seria a aceleração escalar média. Então vamos lá. O que seria a aceleração escalar média? É a rapidez com que a velocidade escalar varia. O que você entende por variar? Variar é aumentar ou diminuir, ou seja, é a rapidez com que o módulo da velocidade está aumentando ou que o quanto o módulo da velocidade está diminuindo. Claro, num certo intervalo de tempo. Bom, se eu for definir matematicamente, seria dessa forma. A aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. O que seria ΔV? É a variação da velocidade. E o que seria ΔT? É o intervalo de tempo em que aconteceu essa variação da velocidade. Olha bem, gente, vamos lembrar que delta, que seria na verdade esse triângulozinho aqui, na física representa variação. Normalmente na matemática, né, ele representa variação. Variação é um aumento ou uma diminuição de certa coisa. Pode até falar em termos de dinheiro, a variação do dinheiro, quer dizer, o quanto você teve de ganho na aplicação, ou o que você perdeu nessa aplicação. Nessa pandemia agora está se perdendo muito dinheiro com aplicações em fundos de investimentos aí na bolsa de valores, né? Então essa taxa aí, essa taxa normalmente que se ganha, que se perde, é representada por delta. Nós vamos na nossa física então. A aceleração média, então, é ΔV sobre ΔT. A aceleração média, então, seria o quê? Velocidade final menos inicial. Por quê? Porque a variação de qualquer grandeza física é o valor final menos o inicial. Para o tempo, a mesma coisa, né? A variação de tempo, o intervalo de tempo é o quê? O tempo final menos o tempo inicial. Então está aí definido matematicamente falando o que seria a aceleração escalar média. Agora, aceleração instantânea. Se vocês lembrarem, a gente já definiu velocidade média e definiu também velocidade instantânea. A velocidade média é a média, no caso da velocidade. A aceleração média é a média da aceleração. A velocidade instantânea era a velocidade do momento, daquele momento, é o que marcava no velocímetro do carro. A aceleração instantânea é a aceleração escalar de um determinado instante, do momento que você está visualizando ali. Não a média, ΔV sobre ΔT. A instantânea é a do momento. Então, a aceleração escalar instantânea, a gente tem um cálculo que, no caso na matemática, chama-se limite, então a gente determinaria essa aceleração utilizando limites. Só que nem no ensino médio estuda-se limite. Então, a gente não vai utilizar essa fórmula especificamente para calcular a aceleração escalar instantânea. A gente vai calcular a aceleração escalar instantânea através de um movimento chamado movimento uniformemente variado, porque a gente vai ver que nesse movimento a aceleração escalar é a mesma em todos os momentos. Então, a aceleração média é a mesma instantânea. A gente vai, então, calcular somente a aceleração instantânea para um movimento específico que é um MUV, que a gente vai definir ainda nesse vídeo. Bom, vamos no exemplo aqui de aceleração escalar média. Um carro de corrida é acelerado de forma que sua velocidade em função do tempo é dada conforme a tabela que está expressa aí para vocês. Ó. Determine o valor da aceleração média desse carro. Então a tabelinha está mostrando que no instante 3 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo. No instante 6 é 30, no instante 9 é 60. Dá até para a gente ver uma coisa aqui.
A velocidade está aumentando ou diminuindo à medida que o tempo passa? É óbvio que pela tabela que está sendo mostrada aqui, está aumentando. E no caso, quando a velocidade tem até assim um nome, um movimento, a gente vai ver inclusive nesse vídeo. Mas por enquanto, vamos nos ater à aceleração escalar média. Então como é que eu determino? Aceleração escalar média é a velocidade final menos inicial. E o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, né? Então, substituindo os valores, vamos lá. Qual é a velocidade final? A última velocidade aqui, 60. A do início aqui é 20. Então, final menos inicial, 60 menos 20. E o intervalo de tempo? Ó, o tempo final, 9 segundos. E o inicial, 3 segundos. Então, 9 menos 3. Daí eu tenho variação da velocidade aqui foi 40. Significa o quê? A velocidade aumentou 40 metros por segundo. E em quanto tempo ela aumentou 40 metros por segundo? Em 9 menos 3, 6 segundos. Então, eu tenho que a aceleração escalar média é aproximadamente 40 por 6, né? Dá aproximadamente 6,67 metros por segundo ao quadrado. Olha isso aqui, olha, esse quadrado aqui. O que vem significar isso? Significa que, em média, a velocidade do carro está, nesse caso especificamente aqui, aumentando 6,67 metros por segundo a cada segundo. Por isso, segundo ao quadrado. Então, varia 6 metros por segundo a cada segundo. Beleza? Vamos agora definir os tipos de movimento quanto à variação da velocidade. Então, primeira coisa, o movimento pode ser acelerado. Lembra que eu falei da tabela que a velocidade estava aumentando? Aquele movimento da tabela ali, representado na tabela, é um movimento acelerado. O que é um movimento acelerado? É um movimento onde o módulo da velocidade escalar está aumentando. Então, vamos no exemplo aqui, olha, observa, eu tenho dois carros, vamos supor aqui que dois carros, o carro 1, né, o carro 1 aqui, e um carro 2, digamos assim, certo? Observa, eu não tenho o valor da velocidade nem da aceleração de cada um dos carros, mas eu sei o seguinte, o carro 1, por exemplo, tem a velocidade maior que zero, significa o quê? A velocidade é positiva. E a aceleração também maior que zero, ela é positiva. Já no carro 2, a velocidade é negativa e a aceleração também negativa. Então presta atenção, gente. Vamos lembrar que quando a velocidade do carro é positiva, significa que o movimento é progressivo. A gente já viu isso. Quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, ok? Então, velocidade positiva, progressivo, velocidade negativa, retrógrado. Aí vamos lá. Então quando a aceleração é positiva, o movimento é acelerado? Não. Quando a velocidade e a aceleração têm mesmo sinal, o movimento é acelerado. Então esse carro aqui, ele tem um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e um movimento acelerado, ou seja, o módulo da velocidade está aumentando. Por quê? Porque a aceleração também é positiva. Ó, velocidade e aceleração, mesmo sinal, movimento acelerado. E o carro 2, então, que tipo de movimento eu tenho? Bom, como a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Agora, a aceleração também é negativa. Então, a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade. Então, o movimento do carro 2 também é acelerado. Então, no caso, o carro 2 é um movimento retrógrado acelerado. O carro 1, progressivo acelerado. Vamos lembrar que o movimento é progressivo quando a orientação desse movimento é favorável
ao sentido positivo, olha, está indo para o positivo o carro 1, já o 2 está indo para o negativo. Beleza? Então, resumindo a história, a aceleração escalar instantânea tem o mesmo sinal da velocidade escalar instantânea, eu tenho um movimento acelerado. Beleza? Vamos para o próximo tipo de movimento quanto à variação de velocidade. Se o movimento não é acelerado, ele é o quê? Retardado. Retardado significa retardando o movimento. Então, quando o módulo da velocidade escalar está diminuindo, então se o módulo da velocidade está diminuindo, eu tenho um movimento o quê? Retardado. Então, o módulo da velocidade escalar está diminuindo. Tá? Se estiver diminuindo, que tipo de movimento eu tenho? Movimento o quê? Retardado. Então, se o módulo da velocidade está diminuindo, eu tenho um movimento retardado. Se o módulo da velocidade está aumentando, a gente já viu anteriormente, eu tenho um movimento acelerado. Então vamos aqui. Vamos lembrar que já foi dito anteriormente, ó, velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Então, ó, o móvel 1, movimento progressivo. O móvel 2, movimento o quê? Retrógrado, ok? Beleza. Agora, vamos analisar. A aceleração do móvel 1 é negativa, mas a velocidade é positiva. Então, quando velocidade e aceleração têm sinais diferentes, o movimento é retardado. Quando velocidade e aceleração, então, sinais diferentes, movimento retardado. Então, ó, velocidade positiva, aceleração negativa, movimento retardado. Observa aqui o móvel 2, ó, velocidade é negativa, quer dizer, o movimento é retrógrado, né? Mas a aceleração é positiva. Então, velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Então, o móvel 2 também tem um movimento o quê? Retardado. Então, gente, resumindo a história toda aqui, quando a aceleração escalar instantânea tem um sinal diferente da velocidade escalar instantânea, eu tenho um movimento que retardado. Beleza? Vamos só lembrar uma coisa, gente. A velocidade pode ser negativa? Claro que pode. Aqui é o caso, olha. Só que aqui o movimento ele é retrógrado. Não vão confundir retardado com retrógrado, não, tá, gente? Retardado é quando, no caso, o movimento tem velocidade negativa. Ele é contrário à orientação da trajetória. Retardado é quando o módulo da velocidade está diminuindo. Né? Então, retrógrado, módulo da velocidade diminuindo, retardado, retrógrado, melhor dizendo, a velocidade é negativa, o movimento é contrário à orientação, e retardado, módulo da velocidade diminuindo. Então, vamos lá. Corpo 1, progressivo, retardado. Móvel 2, retrógrado, retardado. Beleza? Bom, vamos resumir a história aqui para ficar bem claro. Vocês têm que entender isso, gente. Presta atenção. Vocês têm que entender de qualquer forma isso, tá? Porque senão vai dificultar depois na continuação do conteúdo, tá? Então vamos lá, olha. Vamos lá. Velocidade maior que zero significa que o movimento ele é progressivo. Porque a velocidade ser negativa não significa que a velocidade é menor que outra, não. Por exemplo, um corpo tem velocidade de 10 metros por segundo e um outro corpo com velocidade de menos 10 metros por segundo. Qual dos dois está mais rápido? Não. O módulo da velocidade dos dois identifica que não tem nenhum mais rápido que o outro. Mas o que tem velocidade positiva tem um movimento progressivo e o que tem velocidade negativa tem um movimento retrógrado. Então vamos lá. Velocidade maior que zero. Então o movimento ele é progressivo.
a aceleração é positiva nesse caso aqui. Então, velocidade e aceleração têm mesmo sinal. Se tem mesmo sinal, o movimento é acelerado. Ó, velocidade positiva, só que aceleração negativa. Então, se a velocidade é positiva, o movimento ele é progressivo. Agora, se a aceleração é negativa, significa que velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Nesse caso, eu tenho um movimento retardado. Velocidade negativa, eu tenho um movimento retrógrado, mas a aceleração aqui também é negativa. Significa que velocidade e aceleração têm sinais iguais. Então, eu tenho um movimento acelerado. Então, retrógrado, acelerado. Último exemplo, última situação aqui. Eu tenho a velocidade negativa, então eu tenho um movimento retrógrado. Mas presta atenção, a aceleração é positiva. Significa então que velocidade e aceleração têm sinais distintos, diferentes. Se é o caso de velocidade e aceleração terem sinais diferentes, eu tenho aqui então um movimento retardado. Então, nesse caso, nesse último caso aqui, o movimento é retrógrado porque a velocidade é negativa e retardado porque velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Vamos definir agora, gente, o MUV, ou seja, o movimento uniformemente variado. Então, quando a gente tem um movimento onde a velocidade varia, ou seja, se a velocidade varia, a velocidade escalar varia, ou se o módulo da velocidade varia, significa que eu tenho uma aceleração escalar no movimento em questão. Então, quando eu tenho um movimento uniformemente variado, significa que a velocidade varia, mas varia de forma o quê? Uniforme. Por isso, uniformemente. Uniformemente tem a ver com que no caso que a velocidade varia de forma uniforme. Variado porque a velocidade varia. Certo? Então, movimento uniformemente variado, a velocidade varia de forma uniforme. Ou seja, a aceleração escalar é constante. Se a aceleração escalar é constante, a aceleração instantânea escalar é constante, significa que a aceleração escalar instantânea tem o mesmo valor da aceleração média. Beleza? Então vamos ao exemplo aqui, olha. Eu tenho um carro que partiu do momento zero do repouso, olha, velocidade 0. No instante 1, a velocidade é 5. No instante 2, é 10. No instante 3, é 15. E isso poderia continuar, mas vamos parar por aqui, né? Então, observe que é uma coisa uniforme aqui. A cada segundo que passa, olha, a cada segundo que passa, a velocidade aumenta. E aumenta quanto? 5 metros por segundo. Então, está aumentando de forma uniforme a velocidade. Esse é o exemplo do MUV. Para ser mais exato, claro, aqui eu tenho um MUV acelerado. E se eu quiser ser mais preciso ainda, eu diria que é um MUV progressivo, porque as velocidades são positivas, né? Progressivo e acelerado. Certo? Podemos ir mais além. Qual o valor da aceleração? Ela é constante. E qual o valor? A cada segundo a velocidade não aumenta, não varia 5 metros por segundo. Quer dizer, 5 dividido por 1 dá 5, não é? Então, 5 metros por segundo ao quadrado seria a aceleração, que seria constante, é óbvio, que é o caso do MUV. A aceleração escalar é constante. Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá. Observa. No instante 0, a velocidade é 20. No instante 1, a velocidade é 15. No instante 2, é 10. No instante 3, é 5. No instante 4, é 0. Então, a cada segundo que passa, a velocidade está diminuindo. Diminuindo quanto? 5 metros por segundo. Então, a cada segundo, diminui 5 metros por segundo. Então, está diminuindo de forma uniforme. Então, é um movimento uniformemente variado. Mas diferente do primeiro exemplo, a velocidade está diminuindo, ou o módulo da velocidade está diminuindo. Então, é um movimento o quê? Retardado. E podemos ir mais além, né?
É um movimento uniformemente variado, né, porque a velocidade varia de forma uniforme, e progressivo, porque a velocidade é positiva, e retardado, porque o módulo da velocidade está diminuindo. É óbvio que eu não coloquei exemplo, gente, de movimentos retrógrados, mas se a gente fosse pensar aqui de forma reversa, né, se o movimento fosse para cá, para a esquerda, no caso, poderia começar com 15, 10, no caso 5, né? Eu poderia colocar a velocidade negativa aqui, poderia ser negativa a velocidade, né? Se fosse negativa a velocidade aqui, ó, fosse negativa a velocidade, vou colocar na frente que senão vai embolar muito. Digamos que a velocidade fosse negativa, começou 0, menos 5 e tal. Então significa o que? Olha, então nesse caso, o movimento seria retardado? Não, continuaria sendo acelerado. Só que não seria progressivo, seria o quê? Retrógrado. Mas por quê? Porque a velocidade seria negativa, certo? Se eu fosse calcular a aceleração, eu poderia pegar esse intervalo de 0 a 1 segundo, que o intervalo de tempo foi, no caso, 1 segundo, eu pegaria a velocidade final, seria menos 5, a inicial seria 0, menos, no caso, menos 5, menos 0, dá menos 5, dividido por 1, dá menos 5. Então a aceleração seria negativa, a velocidade seria negativa, lembra? Velocidade e aceleração, mesmo sinal, o movimento ele é acelerado. Mas vamos ficar no nosso exemplo aqui, né, em que a gente teria, no caso, movimentos progressivos, que velocidades seriam positivas, no caso aqui, né, as velocidades seriam positivas, e acelerado, porque a aceleração também seriam positivas. E dá para ver que é acelerado porque o módulo da velocidade está aumentando. Bom, como é que seria o gráfico da aceleração do MUV? Gente, vamos ficar atentos a gráficos, tá? Vocês têm que compreender muito bem essa questão de gráficos. Então, a gente vai começar depois a falar de gráficos da velocidade, gráficos da posição do MUV. É extremamente importante vocês saberem isso. Mas o gráfico da aceleração, acho que fica claro. Se a velocidade tem módulo constante, bom, varia de forma uniforme, né? A aceleração é constante. Óbvio que se eu for fazer o gráfico da aceleração, a função é constante. À medida que o tempo passa, o módulo da aceleração não muda. No caso aqui, a aceleração é positiva, maior que 0. Mas se a aceleração for negativa, vai continuar sendo uma reta paralela ao eixo t. Só que com valores o quê? Com valor, melhor dizendo, não valores, o valor, né, que é um só, negativo. Beleza? Bom, função horária da velocidade para o MUV. A função horária da velocidade é uma equação que determinaria para a gente o que seria a velocidade num determinado momento para um certo movimento uniformemente variado. Então, a velocidade iria variar em função do tempo. Por isso que função horária. Então, a velocidade varia em função do tempo. Então, como é que a gente vai achar essa função horária? Como eu tenho aqui um MUV, vamos lembrar, no MUV, a aceleração ela é constante. Sendo constante a aceleração, ou aceleração escalar, melhor dizendo, constante, eu tenho que a aceleração escalar média tem o mesmo valor da instantânea, porque ela é constante. Então, eu posso determinar a aceleração pegando a velocidade final menos a inicial. Só que agora aqui eu vou dizer que a velocidade final é simplesmente v. E a velocidade inicial eu vou chamar de v0. Por que v0? Porque vai ser a velocidade no momento zero. Ou seja, se eu for usar um cronômetro para poder marcar o movimento, eu vou zerar esse cronômetro. Eu vou começar a marcar isso do momento zero. Então vamos lá. Velocidade final, que é v, menos velocidade inicial, que é v0. O tempo final vai ser t. E o tempo inicial é zero. Não falei que eu vou começar a marcar do momento zero? Então não vou chamar de t0. O t0 é zero mesmo. Então vai ser t menos zero. E aí, como é que vai ficar essa história aqui? A aceleração vai ser igual a v menos v0 sobre t. Daí, multiplico cruzado. Ó, v menos v0, aqui como se fosse 1, né? Vamos lembrar. Ó.
Então eu multiplico. Uma vez V, V. Uma vez menos V0, menos V0. Que é igual a vezes T. E aí o que eu faço? Eu pego esse menos V0 e vou passar para o outro lado da igualdade. Então fica V igual a V0, que passa positivo, mais a T. Então essa é a equação que exprime a função horária da velocidade. Vamos a um exemplo disso aí. Olha, exemplo da função horária da velocidade. Observa o carrinho aqui. Ele partiu do repouso desse ponto aqui e atingiu esse outro ponto aqui. Mas com que velocidade ele atingiu esse outro ponto? E aí nós temos algumas informações. Observa, um veículo inicia um movimento do repouso. Sabendo que o movimento é acelerado, quer dizer, o módulo da velocidade está aumentando, e que o módulo da aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, determine sua velocidade, quer dizer, a velocidade do veículo, após 5 segundos. Então eu tenho que o veículo partiu do repouso, então o V0, lembra? A velocidade no instante zero é zero. E o que eu quero determinar? A velocidade. Em que momento? No instante 5 segundos, né? Eu tenho que o módulo da aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Como o movimento é acelerado, eu sei que velocidade e aceleração têm que ter o mesmo sinal. Por isso que eu coloquei o módulo da velocidade, porque de repente ela poderia ser negativa. Mas vamos lá. Como o movimento é acelerado, eu vou considerar que esse movimento também, além de acelerado, ele seja progressivo, ou seja, a orientação da minha trajetória é a mesma orientação do movimento do carro aqui. Então eu vou considerar que esse movimento é progressivo. Então, se eu considero que o movimento é progressivo, minha aceleração vai ser o quê? Positiva. Eu poderia considerar que o movimento seria retrógrado? Claro que poderia. Só que aí eu teria que usar a aceleração o quê? Negativa. Certo? Porque, lembra, movimento é acelerado quando velocidade e aceleração têm mesmo sinal. Por isso que é importante saber aquilo lá. Então eu vou considerar que minha aceleração seja positiva. Beleza? Porque eu vou considerar o movimento progressivo. Já que ele é acelerado, a aceleração tem que ter o mesmo sinal da velocidade. Então V igual a V0 mais a T, né? A formulazinha da função horária da velocidade, e aí eu vou substituir o que eu tenho. Eu quero calcular justamente o V. V0 é 0. A aceleração é 4. E o tempo? Eu quero calcular a velocidade após quanto tempo? Após 5 segundos. Então, eu tenho como prever qual seria a velocidade ao final de 5 segundos, se, de fato, né, até o 5º segundo aí, o movimento continuar o mesmo, e continuar o mesmo MUV, é óbvio, claro. Então, a velocidade seria 20 metros por segundo. Vamos a um outro exemplo aqui. Ó, presta atenção que esse é extremamente importante também. Ó. Um conceitozinho que eu vou colocar para vocês aqui. Ó. Então o carro passa por esse ponto com a velocidade de 20, chega nesse ponto aqui, ele inverte o sentido, olha. Entendeu? Vou fazer de novo aqui, vamos lá. Ó. Ele inverte o sentido quando chega aqui. Mas observa o que ele teve que fazer para inverter o sentido. Ele não teve que parar. Então presta atenção. Toda vez que um corpo inverte o sentido, naquele momento a velocidade é zero. Extremamente importante isso, gente. Extremamente importante. Lembra disso sempre. Então, vamos lá. Um veículo inicia um MUV com velocidade de 20 metros por segundo. Sabendo que o movimento é retardado e que o módulo da aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, quanto tempo gastaria, no caso, para o corpo mudar o sentido, ou seja, inverter o sentido? Quanto tempo gastaria para a velocidade dele ser o quê? Zero, porque é o momento que ele inverteu o sentido. Não é isso? Eu mostrei 2 vezes para vocês do carrinho em movimento. Então, observa, ele iniciou um movimento com velocidade de 20. Se eu estou dizendo que a velocidade é 20, estou dizendo que esse movimento é progressivo nesse momento ali. Certo? E aí, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, quando a velocidade é zero, quanto tempo gastou? Quer dizer, quanto tempo gastou para até atingir a velocidade zero? É isso que eu quero, não é isso? Ó, o módulo da aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Por que eu coloquei assim em módulo? Porque pode ser que esse valor seja negativo, certo? Como o movimento ele é retardado, por que retardado? Porque
para que o corpo venha parar, para inverter o sentido, ele tem que estar diminuindo a velocidade. Não tem como um corpo parar sem diminuir a velocidade. Então, para um corpo parar, para ele inverter o sentido, só é possível isso se o movimento for retardado. Lembra disso também. Toda vez que eu tiver um MUV, se o movimento ele é acelerado e perguntar se o corpo vai inverter o sentido para aquele movimento, você já vai dizer de cara, olha, como o movimento é acelerado, para esse MUV aqui o corpo não inverte o sentido. Mas como no caso aqui a gente viu que realmente ele inverteu o sentido, porque o movimento ele era retardado, certo? Sendo retardado o movimento, a aceleração que eu vou usar é negativa, porque a velocidade é positiva, lembra? Velocidade e aceleração, sinais diferentes, movimento é retardado. Não V igual a V0 mais AT. Olha, qual é a velocidade no caso que eu quero achar o tempo? Após quanto tempo a velocidade vai ser, no caso, zero, não é isso? É o momento que ele inverte sentido. Então, zero é igual a 20, que é a velocidade inicial. Aqui, como a aceleração é negativa, mais vezes menos vai dar menos 4 vezes t. E aí, observa, 4t é igual a 20, t é igual a 20 dividido por 4, t é igual a 5. Ah, mas e se eu não colocasse aceleração negativa? Ia dar problema. Por quê? Porque aqui seria positivo, você passaria para o outro lado, seria menos 4t. Eu teria 20 dividido por menos 4, eu teria um tempo negativo. Existe tempo negativo? Não existe tempo negativo. Então é por isso que para inverter o sentido, para que, no caso, se o corpo tem uma velocidade, para que ele atinja zero, o movimento tem que ser retardado. Então velocidade e aceleração tem que ter sinais diferentes. Beleza, gente? Então, vamos ficar por aqui. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.